Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, tratando dos medos. Quais são os seus? Eu tenho bastante, viu? Eu tenho descoberto aqui que outros medos que eu posso trabalhar de uma outra maneira. Pensava de um jeito, agora já estou pensando de outro, porque é tão bom a gente conversar com alguém que tem a possibilidade de nos ajudar, a experiência do trabalho, isso, é claro, faz toda a diferença. Por isso, claro, eu quero agradecer desde já a sua participação e insisto para que você continue participando, porque o nosso programa é feito com as suas orações, com os seus pedidos e também quando você se torna sócio, porque isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a tantos lugares. Priscila, quanta coisa já você nos ajudou nesses blocos anteriores. Nós temos aqui algumas participações que, é claro, acabam sendo dentro daquelas que a gente já mencionou aqui, mas só para a gente reforçar. Por exemplo, a Marlene Rezende Arruda, ela é de Leopoldina, em Minas Gerais. Ela pede oração, claro, por toda a sua família, já é sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Ela diz assim, olha, eu tenho uma neta de 3 anos e meio que tem muito medo. Tem muito medo de palhaço, que ela chega a passar mal e vomitar, ela coloca aqui. Isso como é que pode trabalhar isso na criança? Os medos infantis, muita gente não vê, mas eles começam muito na infância e são muito mais comuns do que muita gente imagina. O pessoal pensa que só adultos têm muito medo. Então, na infância começa muito com medo de escuro, mas não é do escuro, é do que tem no escuro. Ah, até bom você tocar nisso. Vou até interromper para o seguinte, tem um seminarista que ele estava dizendo para mim, quando falou que ia falar desse tema, que viria uma psicóloga e tal, ele falou assim, eu tenho muito medo de escuro. Então, aí entra nessa questão, mas ele não é criança, ele tem lá os seus 19 anos, vamos lá. Não, então, não é do escuro, é do que tem no escuro, né? Nós temos muita imaginação, né? Então, assim, você olha uma coisa, então ela toma uma forma, né? Então, aquela forma cresce, aquela forma diminui. Então, assim, aí você começa a imaginar o que pode sair daquele escuro. Né? Então, aí você assiste um filme de terror, pode sair aquilo que você viu, um bicho-papão, pode sair qualquer coisa. Então, aí você começa a ter. E alguns medos na infância são os próprios pais que produzem por infelicidade, sério? né? Ó, se você não obedecer, o homem do saco, né? Vai te pegar, a enfermeira vai te dar uma injeção, né? Então, aí a gente vai começando a produzir medos nas crianças, né? Para como forma paliativas de obediência, né? Então, o homem do saco, por exemplo, aí você leva a criança na fila do Papai Noel. Já viu um homem do saco com o maior saco do mundo? Para caber todos os presentes? Ela trabalha isso. Né? O Papai Noel, né? E vê aquela criançada muito chorando na filinha. Ela sabe o que ela fez de errado. A criança sabe, né? E Papai Noel pode colocar todas as crianças naquele saco, porque cabe. Se cabe todos os presentes para todas as crianças, cabe todas as crianças lá dentro, né? Então, assim, os pais têm um papel fundamental nisso. São inconscientes, né? Aí os outros medos são naturais, né? Aí você fica escuro. Quando você fica no escuro, aquela planta pode tomar que forma? A forma de um monstro. A forma de um monstro. E medo de palhaço? Palhaço, dependendo da forma que ele é apresentado, ele é meio assustador. Né? Se ele não for meio brincalhão, delicado, né? Então, assim, e tem aqueles filmes de terror que o pessoal põe um palhaço realmente. Aí, se você não colocar, assim, limites no que a criança assiste, de que forma que ela assiste, fica meio assustador. Então, né? Os pais, nesse caso, os pais têm que ter um cuidado muito grande, né? Vocês pais, vocês podem produzir nos filhos de vocês medos, né? Então, eles têm que tomar um pouco de cuidado com isso. Tem que tomar. Aí, a criança precisa tomar vacina, e a injeção, não é mais gotinha. De fato. Né? Depois ela não quer tomar a injeção, não quer tomar isso. Ela Mas tinha os que pais obedecer, colocaram na cabeça medo, que ela tinha que obedecer. E a criança sabe que não obedece. Agora, aqui eu tenho um e-mail, é uma participação da Sônia Nogueira, ela é de São Paulo, capital. Muito obrigado, viu, Sônia? Obrigado pela sua participação. Ela diz assim, olha, eu não tenho medo de temporais, mas minha secretária tem muito medo. Quer dizer, tem como trabalhar isso? Então, depois ela pede, olha, ela quer oração por ela mesma. Claro, Sônia, vamos rezar. E pede também por todos nós aqui da Rede Século XXI e pela família dela. Então, para a secretária da Sônia, tem como trabalhar essa questão do medo de temporal? Tem. É o que a gente fala, as sensibilizações sistemáticas são muito boas, né? As mesmas questões, né? E se tornar um amparo seguro, né? Para todo mundo que tem medo, eles precisam se sentir seguros, né? Alguém ter uma segurança. As pessoas têm muito medo de quem tem medo, as pessoas tirarem sarro, né? Por exemplo, o pessoal fala assim, barata é pequenininha, é mínima, só tá chovendo, o que é uma chuvinha? O que é um relâmpago, um raio? Um raio mata.
O que é um raio? Um raio Nossa, de fato, mata. você tem razão nessas coisas, viu? Como a gente trabalha isso com os outros, né? Né? Acaba sendo uma forma de bullying também, né? As pessoas tiram sarro, muito sarro. E as pessoas não se sentem seguras nem para contar que tem medo. E elas não se sentem amparadas quando tem medo, nem as crianças, né? A gente tem um hábito muito... Para criança, a gente tem uma coisa muito legal que a gente vira para os travesseiros pro lado dos sonhos bons, né? Então, aí você começa a ter sonhos bons, filho, tudo passa, né? Porque é Com a mágico. criança dá pra fazer isso. É, porque é mágico, né? Criança é muito mágico. Então, você vira os travesseirinhos pro lado dos sonhos bons, passa a ter sonhos bons, né? Adulto, eles precisam se sentir amparados. Quando ele fala que tem medo de barata, você não precisa falar, ai, que coisa pequenininha. Quando é chuva, você não precisa menosprezar, né? Ah, foi só um relâmpago, foi só um raio. Não, gente, raio mata realmente, né? Uma chuva pode virar realmente uma tempestade. Não é coisa corriqueira, não é menosprezar o medo das pessoas. Então, acho que uma das atitudes que a gente tem que ter é, assim, quando a pessoa expõe o medo, acolher esse medo da pessoa e não ficar menosprezando, dizendo isso é pouca coisa. E não desrespeitar isso. Porque acaba sendo desrespeito. Claro. Medo de barata, medo de chuva. Como que você pode ter medo de palhaço? Ninguém Como vai você saber, pode ter medo de lagartixa, de gato? Ah, medo de sapo. Então, né? na verdade, a pessoa precisa ser acolhida. Ela precisa. Todo mundo que tem medo precisa ser acolhido. Então, esse é um dos pontos. Né? E ela se sentir amparada e segura, né? Que bom. Olha só, nós vimos até agora, que bom, algumas soluções que nós estamos tendo para alguns medos que nós temos, né? Nós vimos duas partes daquele vídeo, né? Daquela mãe com aquela criança que nasceu com essa dificuldade toda, física. Nós vamos agora assistir a última parte desse vídeo para a gente entender um pouco melhor a resolução desse problema. Vamos lá. Deus não desampara, só dá o fardo que podemos carregar. Li já passou por tudo ao lado da família e confiante no Pai. E dia 24 de dezembro nós levamos o nosso presente de Natal para casa. Foi uma data importante, marcou esse Natal. Foi o melhor Natal da minha vida. Eu acho que virão outros com certeza, mas com o mesmo significado. O meu filho veio junto com Jesus. Essa é a história do nosso milagre. Eu costumo dizer que para quem não acredita em milagre, o milagre existe. Deus é bom, é só você crer. E o nosso milagre, ele tem pai e mãe, tem nome e sobrenome, né? O Heitor é um guerreiro de Troia, foi um guerreiro de Troia, né? E ele foi um guerreiro, ele venceu a batalha dele. E depois, um dia, eu estava conversando com uma colega, ela falou assim, você sabia o significado de Rafael? Eu falei, não. Você sabia que Rafael é curado por Deus? Eu falei, não, e eu fui procurar, e realmente. Então, assim, meu filho é um guerreiro curado por Deus. Heitor Rafael. E tem dias que eu nem lembro que eu passei por tudo isso, e às vezes eu penso assim, meu Deus, eu passei por tudo isso e eu dei conta. Eu e meu marido, nós demos conta de passar por tudo isso juntos. Eu falei assim, é por isso que nós passamos, porque a gente estava junto. Eu falei assim, isso uniu a gente mais, uniu mais o nosso casamento. E isso uniu outras pessoas. Então, assim, a gente tem que tirar uma lição de tudo isso, né? E isso serviu, assim, para ver que realmente nós temos fé, que a gente acredita em algo maior, né? Porque se a gente não acreditasse em Deus, se a gente não acreditasse em Jesus, em Nossa Senhora, que amparou a gente, que carregou a gente no colo, porque foi ela que carregou a gente no colo, não tinha outra pessoa. Deus é tudo, nós, e assim, eu não sou nada, você entende? Foi muito forte para mim, sem Deus eu não sou nada. A fé e crer em Deus, entrega. Eu acho que o mais importante é a entrega, que o Espírito Santo vai conduzindo, que ele faz a obra dele, não somos nós. Os milagres não aconteciam só na Bíblia, né? Os milagres acontecem na nossa vida, né? E eu falo assim, hoje eu tenho uma família, porque Deus quis que eu tivesse uma família. E meu filho é perfeito. Ele não tem nada, vou falar pra você, ele saiu da UTI 100%, respirando normal. E agora vocês, acho, provavelmente agradecem todos os dias, Todos né? os dias. Eu, vira e mexe, tô falando assim, Deus, obrigado. E não tem nada para reclamar, né? Que problema que a gente tem? Não tem.
Não tem dinheiro, tudo bem, não tem dinheiro, mas tem saúde. Acho que a gente tem que tirar uma lição. E se meu filho não estivesse aqui hoje? Eu ia falar assim, Deus é maldoso? Não. Ele me deu o privilégio de ser mãe. Entendeu? Por um acaso do destino, né? Por uma fatalidade. Talvez não tivesse, e eu jamais poderia. Porque nenhuma... A gente costuma dizer, né, que nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. Então a gente está aqui agora e amanhã. Então vamos viver hoje, agora, amanhã. Né? Eu falo, pai, mãe, vamos amar mais seus filhos, né? Vamos cuidar mais da família. E amanhã? Se amanhã a gente não estiver aqui, quanta coisa a gente deixou de viver? Porque a gente se preocupa tanto em trabalhar, em ganhar dinheiro. A gente às vezes fica esperando, não, eu vou terminar a faculdade, eu vou conseguir um outro emprego, eu vou fazer isso. É bobagem. Não tem coisa melhor do que você ter um filho. Eu deveria ter tido ele antes. Eu quero criar meu filho da mesma maneira que eu fui criada, entendeu? Brincando, fazendo coisas simples. Eu quero criar meu filho para ser uma pessoa do bem. Deus não faz um milagre pela metade, né? Meu filho está aí, lindo, saudável, para quem quiser ver. Olha só, o Heitor Rafael, essa criança tão bonita, né? E tem, a partir do início da sua vida, já tem tantas coisas a serem superadas e a mãe acaba superando junto, isso é muito bonito, não é? São os medos que a gente tem, né, de perdas e tal. Então, daria para a gente fazer uma síntese um pouco daquilo que a gente conversou hoje? Então, assim, medo é algo natural que nos faz manter vivos e nos autopreservar. Né? Então, assim, nós devemos tomar cuidado com ele se torna exagerado, exacerbado, que evita com que nós tenhamos um convívio social normal e que nos faz ficar patológico, né? E buscar auxílio sempre que for necessário. E quem convive com alguém com medo, dê amparo, auxilie essa pessoa, faça com que essa pessoa busque auxílio para que ela conviva de uma forma natural e normal numa sociedade, né? Porque conviver com medo exageradamente não é saudável e não faz bem a ninguém. Nem a pessoa que tem o medo, nem aquele que convive com ela, né? É falta de qualidade de vida para ambos, né? E para quem convive com o medo e para quem convive com a pessoa com medo, né? Vive sempre sobressaltada. Então, vale a pena a gente buscar auxílio sempre que for necessário e que a qualidade de vida esteja precária ou desnecessária, né? Então, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco, para dar os seus contatos, para você conversar e querer saber um pouco mais, né, do seu trabalho, poder saber sobre essa questão do medo e outras coisas também. Mas depois a gente volta para falar sobre isso, tá bom? Perfeitamente. Então, olha só, eu tenho um recadinho, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco com a Priscila sobre essa questão, porque eu tenho um recadinho que é muitíssimo importante para você, eu tenho certeza que você vai gostar demais daquilo que eu vou falar, uma dica muito especial. Olha só, você sabe que chegou a nova Claro HD TV. Quem compara, leva. Você quer ter uma TV completa na sua casa? Com a nova Claro HD TV você garante diversão para toda a sua família. Conforto e qualidade de cinema, sabe onde? É em sua casa, pois é. A Claro HD TV oferece os melhores filmes, esportes, séries, desenhos, reality shows e muito mais do que isso. Ligue já, 0800 031 2121. E tem mais. Sabe quando na sua casa a gente fica disputando ali o controle remoto? O pai quer uma coisa, mãe, filho quer outra? Pois é. Para acabar com todo esse problema, a Claro está disponibilizando mais 2 pontos de TV totalmente gratuitos aí na sua casa. Veja só, são 2 pontos totalmente grátis. Por isso que está perdendo tempo por aqui. Ligue agora mesmo, 0800 031 2121. Na Claro HD TV são mais de 160 canais, sendo que 33 em HD. Além disso, claro, os canais abertos da sua cidade você não vai perder. Quer mais? Pois é, a instalação e a adesão são totalmente grátis. E você só começa a pagar, sabe quando? Em dezembro. Ligue agora então para 0800 031 2121 e assine o combo Multi. Consulte também nossos planos com internet e telefone fixo.
Sabe o convite que a gente faz? Vem ser gigante com a nova Claro HD TV. 0800 031 21 21. Muito bem, nós vamos então para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente já volta. O nosso intervalo é rapidíssimo para a gente finalizar o nosso último bloco do programa. Até daqui a pouco.